Ave Cristo, capítulo 3, parte A, Compromisso do Coração. 2 dias sucederam-se uniformes para Quinto Varro, que, apático e melancólico, ouvia no lar as queixas infindáveis da esposa, azorragando-lhe os princípios com o látego da crítica insidiosa e contundente. Embora as mágoas lhe oprimissem a alma, não deixou perceber qualquer sinal de desaprovação à conduta de Cíntia, que prosseguia ao lado de Vetúrio, entre excursões e entendimentos. Recebendo, porém, a recomendação de partir na direção de um porto da Acaia, não conseguiu sopitar o anseio de renovação do qual se via possuído. Procurou Opílio pessoalmente e, recebido por ele com largas demonstrações de cavalheirismo, expôs o que desejava. Sentia-se necessitado de vida nova. Pretendia abandonar o tráfego marítimo e consagrar-se às tarefas diferentes em Roma. Contudo, confessava com desapontamento os débitos que o retinham ao serviço na frota. Devia tão vasta soma ao chefe da organização que ignorava como encetar a mudança de caminho. Vetúrio, revelando grande surpresa, buscou disfarçar os verdadeiros pensamentos que lhe brotavam no raciocínio. Risonho e acolhedor, abeirou-se do visitante, afirmando peremptório que jamais o considerara empregado e sim companheiro de trabalho, que nada lhe ficava a dever. Declarou compreender-lhe a fadiga e justificou-lhe o propósito de reajustar-se na vida romana. Curado de vergonha, Varro recebeu dele a plena quitação de todas as dívidas. Opílio não só lhe fazia semelhante concessão, como também se colocava à disposição dele para qualquer novo empreendimento. Indagou delicadamente dos planos que já houvesse delineado para o futuro. Mas o esposo de Cíntia, atônito com o fingimento do interlocutor, mal sabia responder, alinhando monossílabos que lhe denunciavam a insegurança. Despediram-se cordialmente, prometendo Opílio acompanhar-lhe a trajetória com carinho fraternal. Sentindo-se profundamente desajustado, Quinto Varro dirigiu-se ao fórum, na perspectiva de encontrar alguém que lhe pudesse conseguir trabalho honrado. Entretanto, a sociedade da época parecia dividir-se entre senhores poderosos e escravos misérrimos. Não havia lugar para quem quisesse viver de serviço enobrecedor. Os próprios libertos da cidade ausentavam-se para regiões distantes do Lácio, buscando renovação e independência. Efetuou variadas tentativas em vão. Ninguém desejava ocupar braços honestos com remuneração condigna. Alegava-se que os tempos corriam difíceis, salientava-se a retenção dos negócios com a provável queda de Bassiano, de um momento para o outro. As insanidades governamentais tocavam a termo e os partidários de Macrino, o prefeito dos pretorianos, prometia a revolta. Vivia Roma sob regime de terror. Milhares de pessoas haviam sido mortas em pouco mais de 5 anos por assassinos livres que desfrutavam poupudas recompensas. O jovem patrício, algo desalentado, fixava a multidão que ia e vinha na praça pública, indiferente aos problemas que lhe torturavam a alma, quando lhe apareceu Flávio Súbrio, velho soldado de duvidosa reputação, abrindo-lhe braços acolhedores. Homem maduro, mas ágil e manhoso, Súbrio fora ferido em serviço do Estado, ao manter a ordem nas galhas, razão porque agora, coxo, era utilizado por vários nobres em expedientes secretos. Longe de suspeitar estivesse ele atado aos interesses do perseguidor de sua família, Varro correspondeu afetuoso ao gesto de fraternidade que lhe era oferecido. Aliás,
Aquela expressão prazenteira constituía-lhe valioso incentivo na posição de incerteza em que se achava. O súbito aparecimento do antigo soldado poderia ser o início de alguma empresa feliz. A conversação foi encetada com êxito. Depois de cumprimentá-lo, o ex-legionário atacou o assunto que o trazia, acentuando: Filho de Júpiter, como agradecer aos deuses o favor de te encontrar? Serapis compadeceu de minha perna doente e guiou meus passos. Comprometi a buscar-te, mas os tempos andam secos e o carro é privilégio de senadores. Felizmente, porém, não foi necessário moer os ossos na caminhada difícil. O moço, Patrício, sorria intrigado, e antes que pudesse ensaiar alguma pergunta, Súbrio relanceou o olhar astuto em torno, como se quisesse perscrutar o ambiente, e falou baixando a voz. Meu caro Varro, sei que te desvelas por nossos compatriotas perseguidos, os cristãos. Francamente, por mim, não sei como separar-me dos numes domésticos e preferirei sempre uma festa de Apolo a qualquer reunião dos cemitérios. No entanto, estou convencido de que há muita gente boa no labirinto das catacumbas. Ignoro se frequentas o culto detestado, mas não desconheço a tua simpatia por ele. Com sinceridade, não posso atinar com a epidemia de sofrimentos voluntários presenciamos há tantos anos. Nesse ponto das considerações, ajeitou mentirosa expressão de tristeza na máscara facial e prosseguiu. Apesar de minha indiferença para com o cristianismo, aprendi com os nossos antepassados que devemos fazer o bem. Acredito haver soado o instante de prestardes assinalado serviço à causa desprezada. Não compreendo a fé nazarena, responsável por tanta flagelação e tanta morte. Contudo, apiedo-me das vítimas. Por isso, filho dileto de Júpiter, não menoscabes a missão que as circunstâncias te oferecem. Ante a muda ansiedade do interlocutor, acrescentou. O pretor Galo, advertido por Macrino, necessita do concurso de alguém para certo serviço em Cartago. Admito que, se efetuado por ti, poderá transformar-se em precioso aviso aos cristãos da África. Varro, mais com o propósito de colocar-se em trabalho digno que com a ideia de erigir-se em salvador da comunidade, perguntou sobre a tarefa a executar. Mostrando entusiasmo bem estudado, Súbrio esclareceu que o alto dignatário chamava-o a palácio para confiar-lhe delicado negócio. O rapaz não vacilou. Acompanhando o experiente lidador, procurou Galo na própria residência, em vista do caráter confidencial que Súbrio imprimia à conversação. O velho pretor, emoldurado nos mais arraigados costumes patrícios, recebeu-o, amenizando o rigor da etiqueta, e foi sem rodeios ao assunto depois das saudações usuais. Varro, iniciou ele solene, conheço-te a lealdade aos compromissos assumidos e espero aceites importante incumbência. Nossas legiões proclamarão o novo imperador em breves dias, e não podemos prescindir dos patriotas irrepreensíveis para auxiliar-nos à obra de reajuste social. O hábil político mordeu os lábios murchos, revelando ocultar as verdadeiras intenções que o moviam, e continuou. Não sei se dispõe de tempo adequado, de vez que não desconheço as obrigações que te prendem à frota de Vetúrio. O jovem apressou-se em notificar-lhe o desligamento dos serviços habituais. Achava-se realmente na expectativa de encargos novos. O pretor sorriu triunfante e prosseguiu. Se me fosse possível a ausência de Roma, iria eu mesmo. Entretanto,
Diante da frase reticenciosa, Quinto Varro indagou em que lhe poderia ser útil, ao que o magistrado ajuntou. Catargo deveria estar reduzida a cinzas, conforme o sábio conselho do velho Catão. Mas, depois do feito brilhante de Emiliano arrasando-a, Graco fez a loucura de reconstruir aquele ninho de serpentes. Duvido haja outra província capaz de trazer-nos maiores aborrecimentos. Se é possível combater aqui a praga dos galileus, por lá o problema é cada vez mais complicado. Altos funcionários, damas patrícias, autoridades e homens de inteligência devotam-se ao cristianismo, com tamanho desleixo por nossos princípios, que chegam a promover reuniões públicas para fortalecimento do proselitismo desenfreado. Não podemos, contudo, viver às cegas. Nossas providências não podem falhar. Mergulhando os olhos indagadores no rapaz, como a sondar-lhe os mais íntimos sentimentos, interrogou. Estás habilitado a conduzir determinada mensagem ao procônsul? Perfeitamente, informou Varro decidido. Tenho uma relação de 500 pessoas que precisamos alijar da cidade. Não obstante o edito de Bassiano, declarando cidadãos romanos todos os habitantes do mundo provincial que passaram a desfrutar indebitamente direitos iguais aos nossos, concordamos na eliminação sumária de todos os portadores da mistificação nazarena. Os principais devem responder a processo, antes de ser sentenciados à morte ou ao cárcere. As mulheres serão poupadas, segundo a classe a que pertençam, depois de advertência justa, e os plebeus serão circunscritos em serviço nas galeras imperiais. O moço patrício, esforçando-se por disfarçar as penosas impressões de que se via possuído, fazia sinais afirmativos com a cabeça, entendendo, por fim, o que significava a insinuação de Flávio Súblio. Aceitando o convite, conseguiria salvar muitos companheiros. Poderia penetrar Cartago com tempo bastante para informar os perseguidos. Não lhe seria difícil. Teria conseguido o nome de todos os implicados antes de falar ao procônsul, comunicar-se-ia com a igreja africana. Um mundo de possibilidades construtivas afloraram-lhe na imaginação. O próprio Corvino talvez pudesse orientá-lo na execução do encargo em perspectiva. Podes viajar de hoje a 2 dias? Trovejou a voz de Galo, irritado com a pausa que o moço imprimia à conversação. Ilustre pretor, respondeu Varro polidamente, estou pronto. Demonstrando despedi-lo com os gestos de enfado que lhe era característico, o magistrado concluiu. Seguirás na galera comercial de Máximo Pratense, sob o comando de Elcio Lúcio. Amanhã à noite entregarei-lhe a mensagem, aqui mesmo, e poderás combinar qualquer medida referente à excursão com Flávio Súbrio, que seguirá na mesma embarcação como assessor do capitão em tarefas de ordem política, junto a amigos do prefeito domiciliados no Númídia. O entendimento terminara. Em plena via pública, Varro, reconhecido, abraçou o ex-legionário, marcando um encontro no fórum para o dia seguinte. Embora amargorosos pressentimentos lhe ocupassem o coração, com respeito ao filhinho, o jovem estava satisfeito. Alcançara, conforme supunha, o trabalho desejado. Não se sentia inútil. Ao regressar de Cartago, certo não lhe faltariam oportunidades outras. A viagem conferir-lhe-ia meios de auxiliar os irmãos na fé, representando igualmente o primeiro degrau de acesso a responsabilidades maiores.
Depois de rápida permanência no lar, dirigiu-se à via de Ostia, ansioso por entrar em comunhão com os velhos amigos. Anunciou a Corvino e a Lisipo a decisão de partir. O ancião gaulês comentou os obstáculos que vinha encontrando para sair de Roma, e, interpelado por Varro quanto ao porto a que se destinaria, esclareceu que lhe cabia visitar a comunidade cristã de Cartago, antes de tornar a Leão em definitivo. O semblante do rapaz iluminou-se. Por que não seguirem juntos? Tinha roteiro idêntico. Corvino vibrou de satisfação. O moço Patrício expôs em ligeira palavra o seu plano de comunicar-se com Flávio Súbrio quanto ao novo companheiro de viagem, guardando, porém, os reais objetivos da missão que o levava à África, para entendimentos posteriores com Apio Corvino, quando estivessem a sós no mar. No dia seguinte, quando apresentou o assunto ao velho soldado coxo, Súbrio acolheu a ideia com indefinível sorriso, acrescentando bem-humorado: Como não? O viajante pode ser tomado à conta de um parente. Tens esse direito. Varro aprestou-se com a excursão de acordo com o programa previsto. Comunicou à esposa a resolução de alterar os rumos do destino, sendo ouvido por Cíntia com especial atenção. E depois de particular entrevista com o pretor, despediu-se dela e de Tassiano, com o espírito afogado em dolorosa emotividade. Levando expressiva documentação, embarcou em Ostia, com a alma absorvida em angustiosas expectativas. Corvino reuniu-se a ele agradecido. Com o amparo do jovem Patrício e de Flávio Súbrio, que estranhamente se desvelava na instalação dele, dispunha-se a partilhar a câmara estreita reservada a Quinto Varro, junto ao alojamento do capitão, na popa, mas estacou no estrado que separava o aposento dos bancos dos remadores, parecendo admirar a soberba tírreme em que viajariam. Contemplava os mastros magníficos. Contudo, alertado por Varro, satisfeito com a possibilidade de proporcionar-lhe o famoso espetáculo, o velhinho respondeu: Sim, observo a largueza do céu e do mar batidos de sol. Sinto as baforadas do vento livre que parece cantar a glória divina da natureza, mas penso nos escravos calejados nos remos. O pregador ia continuar, no entanto, Súbrio, que exercia inexplicável vigilância sobre ele, percebeu o sentido evangélico do apontamento, mostrou maior preocupação no semblante carrancudo e dirigiu-se a Quinto Varro, exclamando: Agasalhemos teu hóspede. O moço Patrício, contrariado com a interferência, expressou o desejo de apresentá-lo a Elcio Lúcio, mas o assessor do comandante objetou célere. Não, agora não. Elcio está ocupado. Aguardemos um momento propício.